Desenvolvimento de habilidades de comunicação. Como encarar essa diferença entre meu comportamento presencial e virtual? E, claro, como posso melhorar minha interação social em ambos os contextos? Essa é uma pessoa que está mais atualizada. Ela já está querendo melhorar real e virtual. As duas. As duas. Tá certo. Uhum. Existe uma diferença muito grande, claro, entre o presencial e o virtual. Uma coisa que a gente costuma dizer é que esse olho no olho, a gente no presencial, a gente sente o cheiro, a gente sente a respiração. A gente vê a pupila dilatada. A gente recebe a informação, o feedback daquilo que a gente acabou de falar imediatamente, não é depois, com 3 pontinhos, com uma carinha, com uma coisinha assim, né, que vem depois. Então, esse lapso de tempo não existe. A interação presencial, ela é fundamental, por exemplo, para a empatia. Uhum. A empatia. É muito difícil você lidar com a questão da empatia no virtual. A pessoa está precisando naquele momento. E às vezes ela não está precisando de uma fala, ela está precisando de um toque, ela está precisando de uma escuta só. De escuta, de você estar ali do lado, só isso, basta. Uhum. Então há uma diferença muito grande. A gente não pode desprezar o comportamento presencial. O virtual substitui, o virtual tem algumas vantagens e muitas desvantagens também que a gente não pode ignorar. A vantagem, de repente eu tomo contato com uma pessoa que eu não via há séculos, olha que coisa boa. A gente vai ali rapidinho, chega até ela. A gente acaba, parece que aproxima, a gente tem a sensação de que, puxa vida, e eu tenho tido agora que eu estou na rede social, eu tenho tido muito essa sensação e é muito agradável. As pessoas, puxa Zilda, que bom te encontrar por aqui, nossa, que saudade, há quanto tempo eu me lembro lá. Então, é gostoso esse contato, mesmo sendo virtual. Mas é porque são contatos virtuais que vieram dos reais. Dos reais. Isso é maravilhoso. Você, na verdade, está fazendo uma conexão com aquilo que você conseguiu adquirir ao longo da sua vida. Bem lembrado. Você está evocando, literalmente. E uma das coisas que me preocupa muito, né? E nessa pergunta eu acho isso é maravilhoso, que abre para a gente pensar e refletir, são personalidades. A gente vê muito o virtual, um comportamento completamente diferente quando você está no presencial com essa pessoa. E eu acho que o virtual, ele nos ajudou em algumas coisas, mas ele reforça muito o comportamento da pessoa que tem fobia social. É verdade, porque ele enfrenta o virtual. Exato. Mas o presencial é mais difícil. Muito mais. Muito mais. Então, o virtual, ele tem, assim, eu vejo o virtual, a vantagem do virtual é quando você usa o virtual para chegar no presencial. Então, você começa a ter um contato com alguém no virtual, mas procure converter isso. Marque um café, procura conversar diretamente com a pessoa, marca um telefonema, assim, que não seja só letrinha, né? A gente se reencontrou no virtual. É verdade. E estamos aqui oficializando. No real. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo prático. Né? Quebramos um pouco ali, fizemos um contato rápido, como que vai ser, como que nesse dia. Olha que interessante. Isso é muito bacana. Quando essa pessoa, não sei quem é, fala em melhorar a interação social, uma coisa é certa, quanto mais autêntico, verdadeiro, que é uma habilidade, né? Você o virtual e o virtual e o real e o presencial tendem a confluir. Isso, pelo menos a não serem antagônicos ou dupla personalidade, né? Exatamente. É muito interessante. Porque isso. O virtual, ele favorece muito a simulação, né? E a gente tem que fugir disso. A gente tem que criar um virtual, mesmo os nossos contatos virtuais, eles precisam ser muito autênticos. Isso exige da gente mais habilidade até de escrever, até de que carinha que eu vou colocar, mas a carinha que eu vou colocar tem que ser aquilo que eu estou sentindo de fato. Exatamente. Não aquilo que é só porque é bonitinho. Então, como melhorar? Manter a autenticidade nos dois casos, sempre.
buscar integrar essas duas coisas, principalmente do virtual para o presencial. Não precisa sair do presencial para o virtual, mas o contrário é interessante. O que mais? Recuperar antigos contatos, aproveitar o virtual no que ele tem de melhor, para você fazer reduzir o distância, reencontro. Eu acho que é isso. E tentar ser uma pessoa melhor, tanto de um Sempre. lado como de outro. Aí Exato. vale a filosofia. E se eu dou uma dica Né? também para que essa pessoa que está, de repente, no encontro, por que no presencial eu tô assim, né? Leva isso para alguém da sua família te ajudar a você. Olha, eu estou sentindo que no presencial eu estou com mais dificuldade e no virtual eu estou conseguindo me deslanchar. Então, faz uma conexão, me ajuda aqui, vai fazer um treinamento, vai buscar uma ajuda de um profissional, porque isso, se essa pessoa está tendo ou percebendo uma diferença, é porque isso está trazendo um incômodo para você. Exatamente. E se está trazendo um incômodo para você, Mas é uma vamos pessoa trabalhar. bacana, porque Mas ela eu quer gostei. melhorar. Ela Isso. quer melhorar, por isso ela te daí perguntou. Todos os... Parabéns. Exatamente. E ela está tendo a habilidade de chegar E perguntar. e perguntar e colocar. Muito bom.